Agora, se você tem um pouco de curiosidade, você vai assistir a última aula que nós fizemos e que nós falávamos a respeito de composição de movimento. Só que era em uma situação totalmente distinta nos pneus de uma bicicleta. Você lembra? Ah, você não assistiu? Vá assistir, é muito interessante. Eu estou mais uma vez com você, sou o professor Isaac Almeida, do Sistema Mackenzie de Ensino. E nós continuamos na mecânica. Só que este momento agora é de uma aula que nos traz fundamentos um pouco mais profundos, mas muito interessantes também. Nós iremos falar sobre composição de movimentos. Isto é, você tem um determinado movimento em uma direção e um outro movimento em outra direção. Isto vai nos dar um movimento composto por ambos. Vamos ver como isto se dá? Vem cá. Olha na composição de movimentos o que isto pode nos dar de estudo. Verifique que é muito simples atravessar um rio com barquinho. Ponte Rio-Niterói, lá por baixo, você pode atravessar, que é um braço de mar. Aquela travessia Santos-Guarujá é um braço também de mar, mas ali pode ter correnteza. Ou um rio qualquer do interior, o rio de Piracicaba. Já escutei essa música? Cantada fica bonita, mas assim está meio chorada. Mas observe que o rio, se ele estiver sem nenhuma correnteza, é fácil. Você liga o motor do seu barquinho ou até mesmo em seu remo, você vai conseguir chegar do outro lado. Mas se houver correnteza, aí você terá uma composição de movimentos. O movimento de seu barco em relação às margens, que para nós serão o referencial, e o movimento da água do rio, o movimento do rio, o movimento da correnteza em relação também a quem? Às margens, que é o nosso referencial. Então vejamos, ora, se porventura houver correnteza, aqui nesta figura você vê que nos leva a imaginar um feixe aqui sendo carregado pela correnteza sem motor algum, mostrando que isto é possível, que existe sim um movimento aí. Quando há correnteza, como então nós vamos trabalhar? Será que é possível saber onde o nosso barquinho vai parar? Será que existe algum cálculo para que nós consigamos saber exatamente o ponto onde o barquinho vai parar? E se nós estivermos com um pouco de pressa e quisermos fazer a travessia do rio no menor tempo possível, como nós faremos isto? Para que lado nós vamos colocar a popa, não é? Ou o bico do nosso barco e vamos aí imprimir uma velocidade de modo a atravessarmos num intervalo de tempo menor possível. Veja só que existe muita coisa para ser estudada. E digo mais, você quer atravessar um rio com correnteza. Se eu quiser fazer uma trajetória que seja perpendicular às margens do rio, eu consigo fazer? Será que neste caso o bico do nosso barco ele ficaria como? Perpendicular às margens ou não? Vejam quantas implicações existem
nesta nossa aula. E que aula gostosa, rapaz! É muita coisa boa para estudar. É muita coisa para descobrir. E tenho absoluta certeza que quando você estiver em um barco atravessando um rio, vai se lembrar desta aula. E veja só, quantos movimentos ocorrem no deslocamento do barco? Pois é, chegou a hora de estudar tudo isto. Vem comigo, vamos estudar um pouquinho, ok? Esta história de composição de movimentos, ela é muito interessante. Mas eu achei por bem trazer um dos mais interessantes episódios de composição do movimento. Eu falei para vocês de um barco. Eu mostrei a foto do barco. Agora nós vamos aqui no Flip mostrar de forma esquematizada como se daria esta composição de movimentos. Olha só como nós vamos trabalhar. Eu vou colocar aqui os riscos que vão representar o rio propositalmente agora. Veja, é no sentido de minha mão que está a correnteza. Você está vendo? No sentido de minha mão está a correnteza. Pronto. E aqui está o nosso barco. Bem, aí você diria, mas este barco está à deriva. Não, calma. Não é bem assim. Eu vou mostrar para você que este barco, na realidade, ele está com dois movimentos que se compõem. Nós temos um movimento que é aquele que nos dá uma velocidade no mesmo sentido da correnteza. Então nós vamos representar aqui, vejam, uma velocidade. Aqui está ela. Esta velocidade que eu vou colocar aqui, veja, está no sentido do movimento, da correnteza, tá vendo? No sentido do movimento da correnteza. Pronto. Bom, eu vou chamá-la de velocidade de arrastamento, porque na realidade ela arrasta o nosso barco no sentido da correnteza. Então nós vamos colocar aqui velocidade de arrastamento. Pronto. Estou colocando a sua representação vetorial. Tudo bem? Agora, nós ainda temos o quê? Nós ainda temos outra velocidade. Qual seria? A velocidade do barco em relação às águas do rio. Mas que nome nós vamos dar a esta velocidade? Nós daremos o nome de velocidade relativa. Pronto, aqui está ela. Esta é a velocidade relativa do barco em relação a quem? Ao rio, às águas do rio. Pronto. Então nós temos a velocidade de arrastamento que está aqui. Pronto. Arrastamento. E nós temos a velocidade relativa. Ora, quando nós temos duas velocidades e elas estão representadas por dois vetores, o que nós teríamos como resultado disto? Uma velocidade resultante. E como é que nós vamos atrás da resultante de dois vetores? Nós podemos fazer graficamente pela regra do paralelogramo. Concordam comigo? Então nós vamos fazer assim. Preste atenção. Pelo bico desta, eu traço uma paralela a esta, tá? Então nós teremos aqui, vejam, pelo bico desta, tá vendo? Uma paralela a esta. Pronto, tá aqui, ó. Pronto. E aí nós vamos ter, não é, a adição vetorial destes dois
vetores. Agora eu vou fazer assim, ó. Tá vendo? Pelo bico desta, uma paralela àquela outra velocidade. Tá aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Então, se este fosse um vetor A e se este fosse um vetor B, o que eu diria? Pelo bico de A, paralela a B. Pelo bico de B, paralela a. Pelo bico de A, paralela a B. Pelo bico de B, paralela a. Tudo bem ou não? Tá? Onde está a nossa velocidade resultante? Ela está aqui, ó. Vejam vocês onde surgiu a velocidade resultante. Pronto. Desde aqui das origens até nós vamos até lá. Justo no cruzamento das nossas paralelas. Esta será a velocidade resultante. Pronto. Então, o que nós temos aí? Velocidade de arrastamento, velocidade relativa do barco em relação à água do rio. E aí, nós vamos ter uma velocidade resultante. Temos aqui uma vista de topo. É como se nós estivéssemos em um helicóptero e víssemos assim, ó. Né? Nós estamos vendo em cima o que está acontecendo. Você me entendeu? Isto é uma composição de movimentos. Quais são os movimentos? O movimento de correnteza que arrasta o nosso barco e o movimento que é gerado por quem? Pela velocidade relativa do barco em relação a quem? A água do rio. Aqui está a velocidade resultante. Não nos esqueçamos que o barco ele vai se deslocar na direção e sentido da resultante. Na direção e sentido da resultante. Ele não parará aqui e nem vai embora no mesmo sentido da correnteza. Ele parará cá, deste outro lado, nesta outra margem. Você me entendeu? Isto é Mackenzie, composição de movimento. Leva para você? Mas agora então veja, vamos pegar um caso bem legal, mas bem legal mesmo. O barco descendo o rio. Ei, calma que esse descendo o rio, você precisa entender. Na forma de conversar de quem mora perto de rio, descer o rio é se deslocar no mesmo sentido da correnteza do rio. Então eu coloquei aqui, de novo, a nossa vista de topo. Tudo bem ou não? Tá? E agora? Agora vejam, nós teremos uma correnteza para onde? Para lá. Veja, nós temos uma correnteza para lá. Pronto. Veja, esta é a velocidade, como é que nós chamamos? De arrastamento. Velocidade de arrastamento. Pronto. Olha aí, ó. Agora, eu disse que o barco está descendo o rio. Se ele está descendo o rio, a velocidade relativa do barco em relação às águas do rio também vai ser para lá. Olha aí, ó. Também vai ser para lá. Então, nós vamos ter velocidade relativa. Toma, essa aqui, ó. Veja, velocidade relativa do barco em relação ao rio. E eu pergunto para você agora, se nós temos as duas para lá, como é que fica a velocidade resultante? Como é que ficaria a velocidade resultante num caso como este? Tá bom. Para facilitar a nossa continha, nós vamos fazer assim, ó. Preste atenção. A velocidade de arrastamento, que ela foi dada com a nossa representação vetorial,
O módulo dela, o valor numérico dela, eu vou chamar de VARR. A mesma coisa eu vou fazer com a velocidade relativa. Olha lá, ó. A velocidade relativa, tá? Aqui está ela. Velocidade relativa. Tá vendo? Pronto. Vou colocar aqui embaixo. Pronto. Olha aí. Esta velocidade eu vou chamar de VREL. Pronto. Para ficar mais fácil. E a nossa velocidade resultante, veja, o módulo dela vai ficar como? Vai ficar assim, ó, velocidade resultante. Então, neste caso, o que nós teríamos? Neste caso, de barco descendo o rio, eu vou somar estes dois vetores. Nós teríamos que a velocidade resultante vai ser o quê? A adição vetorial disto que vai nos dar o quê? Uma velocidade resultante, soma das duas velocidades para lá. Ah, é? Sim! Soma das duas velocidades, isto aqui vai ser a velocidade resultante. Ela será nada mais do que velocidade resultante é a adição desses dois números, chamados de adição escalar. De quem? Da velocidade de arrastamento mais a velocidade relativa. Vejam só no que deu a nossa velocidade resultante. E deixa eu só lembrá-los de uma coisinha, meus aluninhos. Para onde vai o barco, hein? O barco se desloca na direção e no sentido da velocidade resultante. Não vai esquecer disso, hein? Logo ele vai embora para lá. E a sua velocidade resultante será quem? A soma dos módulos das velocidades de arrastamento e da relativa. Tudo bem ou não? Certinho? Então agora a gente vai ver uma outra situação. Vimos barco descendo o rio. E como seria se o barco subisse o rio? Não é subir como se sobe escada. Cuidado! Para quem mora perto de rio, subir o rio é deslocar-se como? No sentido oposto ao sentido da correnteza do rio. Quer ver comigo? Vem cá. Então, subindo o rio. Não, professor, subindo não. Subindo o rio, cidadão. Vem comigo. Mas o que é subir mesmo? Tome cuidado, porque eu me deslocarei. Então, a velocidade relativa do rio, do barco em relação ao rio, precisa ser maior do que a velocidade da correnteza. Senão eu vou para trás. Concorda comigo ou não? Tá? Então, nós vamos ter algo assim. Preste bastante atenção. Nós temos aqui a velocidade relativa. Pronto. Eis aqui a velocidade. Vamos colocar um pouquinho mais forte. Relativa. Tá? Velocidade do barco em relação às águas do rio. Tá? Onde está a velocidade da correnteza? Está aqui, ó. Velocidade da correnteza contrária. Tá? Mas até mesmo eu coloquei de propósito um vetor menor para você entender que para que eu suba esta velocidade precisará ser em módulo maior do que esta. E para que lado fica a resultante, gente? A resultante vai ficar aqui, ó. Tá vendo?
a resultante no barco, ela ficará para cá. Você concorda comigo ou não? Tá? Vai sobrar alguma coisa para cá, ó. Velocidade resultante. Agora vem comigo, vai. Me diz como a gente calcularia essa velocidade resultante. Então você tem, ó, de novo, neste caso, vamos lá. Neste caso, dá uma olhada nisso. A velocidade resultante é a velocidade relativa menos a velocidade de arrastamento. Concorda? Por que menos? Esta para a sua direita ou esquerda, digo, e esta para a sua direita. Vai sobrar alguma coisa para a esquerda. Olha aí, ó. Então nós temos para lá a correnteza. A nossa correnteza, ela está aqui, ó, para lá. Tá vendo? A nossa correnteza, pronto, está aqui. A velocidade de arrastamento, para lá. Mas eu estou subindo o rio. Tá feito. Acabou. Então nós vamos ter, claro, né, que a nossa velocidade resultante é justamente esta aqui. Aí você está dizendo para mim, professor, e se eu colocar o barco perpendicular às margens do rio? Você pensa que não tem solução isso? Tem sim. Óbvio que vai haver arrastamento, tá? Óbvio que vai haver arrastamento, mas nós teremos uma solução sim. Vamos ver como é que é isto? Vamos lá? Mas eu vou esclarecer para você uma coisinha aqui. Você está imaginando o que é essa velocidade relativa do barco em relação às águas do rio? Eu queria deixar claro para você que é fácil se você pensar assim. Um rio sem correnteza, como se fosse um lago. Qual é a velocidade? Essa velocidade relativa seria a velocidade do barco. Tá bom? Só a velocidade do barco. Mas não é o caso. Porque nós temos correnteza. Então é a velocidade do barco em relação às águas do rio. Tá bom? Vamos lá então. Vamos ver este barco perpendicular às margens do rio. Vem comigo, vai. Veja só. Nós estamos querendo o quê? Barco perpendicular às margens do rio. Tá aqui, ó, perpendicular. Então agora a gente fica pensando assim, tá, e o que significa isso, professor? Significa que aquela velocidade relativa, ela fica como? Ela fica aqui, ó. Pronto. Ela fica aqui, ó. Esta é a velocidade relativa. É a do barco em relação às águas do rio. Velocidade relativa. Aí você fica perguntando, não, professor, e onde é que está a velocidade de arrastamento? Sem problema, meu aluno. Vamos colocar para a nossa direita? Então nós vamos ter aqui, ó, a velocidade de arrastamento. Pronto. Ela está aqui, ó. Velocidade de arrastamento. Que velocidade é essa, hein? Velocidade da correnteza. Pronto. Aqui está ela. Aí nós teremos a resultante. Como fica a resultante agora? Como é que nós vamos trabalhar para buscar a resultante? Vamos lá? Muito bem. Então nós temos aqui, vejam, 90 graus. Se nós temos 90 graus, o que nós vamos buscar para encontrar a nossa velocidade resultante? Vamos buscar o Teorema de Pitágoras. E o que o Teorema de Pitágoras nos diz? Se nós temos, vejam, dois vetores perpendiculares entre si, a resultante será uma hipotenusa.
E como nós encontramos esta hipotenusa? Prestem bastante atenção aqui. Vamos lá. Pelo bico de A, lembra? Paralela a B. Olha lá, ó. Pega a paralela agora. Venha. Olha aqui, ó. Tome. Pega. Olha aqui, ó. Pronto. Aqui está. Algum problema? Pronto. Professor, é também igual àquela regra do paralelogramo? Sim. Pega aqui, ó. Paralela e venha. Pelo bico de B, paralela a A. Veja. Olha aí. E agora? Onde está a nossa resultante? Pronto! A nossa resultante está aqui. Que coisa! Nossa resultante está aqui, ó. Veja lá. Pronto. Esta é a velocidade resultante. Tá vendo? Aí, a minha pergunta para você vai ser a seguinte: para onde vai o nosso barco? O nosso barco, ele se desloca no mesmo sentido e na mesma direção da velocidade resultante. Onde parará o nosso barco? O nosso barco parará aqui, ó, em seguindo esta situação que nós colocamos aí, vai parar aqui, ó. Nosso barco sai daqui, certo? Põe para cá. Sai daqui, vai parar aqui. E aí você fala, poxa, mas é longe, muito longe daquilo que nós gostaríamos. Pois é, mas é que nós estamos atravessando um rio que tem correnteza e ele nos arrasta. E por causa do arrastamento, nós vamos para lá. É assim, professor? Sim, senhor, é deste jeito. Este, sem dúvida, nesta situação em que colocamos, seria o desvio sofrido pelo barco. Ao invés de parar aqui, ele parará aqui, deste outro lado. Entendido? Aí você fica me perguntando assim, mas e se nós tivermos um problema super complicado de um lado do rio? Por exemplo, uma senhora num trabalho de parto e nós queremos chegar o mais rápido possível. Como é que nós vamos escolher este sentido para que nós cheguemos no tempo mínimo? Porque nós queremos o tempo mínimo. Pois é. Qual é a situação que nos dá o tempo mínimo para a travessia? Eu vou te mostrar agora e você não vai acreditar. Mas vai sim, porque eu estou falando e dá uma olhadinha nisso. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui, tá bom? Vem aqui, vamos ver o tempo mínimo, como é que ele fica. E então, você pensa que só você pensou na história do tempo mínimo? Não. Galileu Galilei já havia pensado nisso, rapaz. Aí você vai dizer, não, professor, não é possível. Claro que pensou. E ele pensou de tal maneira que nos escreveu um princípio. Aquele que é válido e sempre será válido para nós, neste caso. Ele diz assim, que estes movimentos que estão se compondo, eles são independentes. Em outras palavras, o movimento gerado pelo arrastamento é totalmente independente do movimento de travessia. Vamos pensar? A velocidade de travessia, a velocidade que nós usamos para atravessar, ela vai agir apenas nesta travessia. Enquanto a velocidade de arrastamento, ela vai agir apenas para nos arrastar no sentido da correnteza do rio. Então são movimentos distintos e que agem independentemente.
Você fala, que coisa! Pois é. Então eu pergunto para você, eu tenho aqui meu barco. Ele está numa situação parecida com esta que nós vimos anteriormente. Perpendicular a quem? Perpendicular às margens do rio. Pronto. Olha aí, ó. Tá? E agora? Aí eu vou colocar a minha velocidade relativa, isto é, a velocidade do barco em relação às águas do rio, eu vou colocar exatamente aqui, ó, perpendicular. Por quê? Ué, porque eu estou colocando na mesma direção da largura do rio. Pense comigo. Se eu quero o tempo mínimo para fazer uma determinada distância, eu vou colocar a minha velocidade na mesma direção daquela distância. Olha lá. Então eu tenho aqui, vejam, eu tenho esta direção e a velocidade nesta mesma direção. Conclusão, eu vou fazer esta distância no menor tempo possível. A minha velocidade não se desvia ou não desvia o meu ponto ou o meu móvel em direção outra alguma. Somente aquela que me interessa. Você entendeu? Então, vamos fazer aqui. Vamos lá. Eu vou colocar a velocidade relativa exatamente aqui. Veja. Pronto. Observe que esta velocidade relativa, ela está paralela, veja, à direção, veja, da largura do nosso rio. Pronto. Eu tenho certeza que desta forma eu terei tempo mínimo. E você me pergunta, e o arrastamento? Calma. Também tem o arrastamento. E ele está onde? Ele está aqui, olha, nos levando nesta direção. Mas o que foi que nós vimos exatamente agora? O que foi que vimos exatamente agora? Nós vimos no quadro anterior que quando nós temos os dois vetores perpendiculares entre si, a velocidade resultante, ela será o quê? Uma hipotenusa. Veja lá. Pronto. Aqui vai ficar a nossa velocidade relativa. E você vai dizer, peraí, professor, você fez uma coisa duas vezes. Esta era de fato, aquela que você havia feito há instantes atrás. Pois é. E é justamente esta situação que nos dá o tempo mínimo. Por quê? Porque qual a distância que eu andarei aqui? L. Com qual velocidade eu a farei? Com a velocidade relativa. Então nós teremos que esta velocidade relativa, ela vai ser a relativa, ela vai ser o quê? Delta S, isto é, o L, sobre delta T, isto é, o tempo mínimo para a travessia. Como nós teremos então isto explicado? Veja, o tempo mínimo de travessia nada mais vai ser do que o comprimento, ou melhor, a largura do nosso rio, tá? A largura do nosso rio dividida pela velocidade relativa. Este é o princípio de Galileu. Que princípio é este? Não interessa a outra velocidade. Esta velocidade aqui não é a velocidade que está na mesma direção da largura do rio. É ela
a responsável pela travessia, usando esta velocidade na mesma direção da largura do rio, nós teremos o tempo mínimo. E aqui está ele. Pronto, conseguimos o tempo mínimo através do princípio de Galileu. Isto é Mackenzie. Isto é gostoso de aprender. Leva para você. Observe então que quanto mais nós estudamos, mais coisas nós aprendemos. E como é bom. Existem momentos certos na nossa vida para aprender alguma coisa? Eu diria que sempre é tempo de aprender. Agora você está aprendendo algo que lhe parece sem importância para você? Não é não. É muito importante. Reveja esta aula, procure fazer exercícios no caderno de atividades do Sistema Mackenzie de Ensino e você encontrará muita coisa de composição de movimentos. E aí sim, você entenderá cada vez mais e vai amar a física, esta ciência maravilhosa que nos ensina tanto a respeito do lugar onde vivemos e de muita coisa que acontece no nosso dia a dia. Isto, aluninho, é Mackenzie. Leva para você todo este conhecimento. Um abraço.